Bom, eu ia iniciar antes de responder como é que o LED azul de fato interage. Vocês precisam entender, não só pelo LED azul, mas por todos os ácidos que vocês venham a utilizar, todos os peelings que vocês venham a utilizar dentro do cotidiano clínico de vocês, é que se a gente não entende a composição química da pele e não entende a composição química das reações atômicas da pele, fica muito superficial nosso estudo e nossa atuação como profissionais responsáveis para os mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas interpretam a classe, principalmente assim, vamos dizer, da esteticista, ainda não preparada para tratar determinados procedimentos. Um deles é o melasma. Na verdade, quem trata melasma coadjuvante ao nosso procedimento são realmente os médicos, porque a gente vai precisar da classe médica sempre para entrar como auxílio. Primeiro, na identificação, tá? Então a gente precisa entender que há uma identificação, que são doenças da pele, que tem que ter autorização para fazer. E quem tem essa autorização de doenças da pele é o dermatologista. Então a gente vai precisar dessa parceria sempre. A segunda coisa é que ao entrar com um tratamento, né, dessa condição inestética que é a hipercromia, o aparecimento de manchas nas regiões da face e outras áreas do corpo, o profissional da estética não invasiva e de média invasividade tem que entender que há um cuidado, um roteiro, uma estratégia que não é protocolo, tá? Então, o que nós estamos falando aqui são dicas que vão muito além de protocolo, que hora usar, que hora não usar determinadas coisas. O que eu quero que vocês entendam é que para vocês de fato conseguirem atuar com sucesso no melasma principalmente, que é um gerenciamento e controle e não cura, nós vamos precisar entender a pele a nível molecular, de maneira mais intensificada. E entender que a barreira da camada do manto lipídico tem que estar intacta, que o processo dos corneócitos, né, que a corneoterapia, que é a troca, né, a cada 28 dias, tem que estar intacta, que a questão dos radicais livres tem que estar controlada, que é o processo inflamatório também tem que estar controlado, e que o efeito detox dessa pele, de oxiterapia dessa pele, tem que existir antes de nós começarmos, antes de nós iniciarmos os processos de troca de camadas, para que haja a renovação, né, da pele como um todo e a liberação daquela camada mais enegrecida, sendo substituída por uma camada menos enegrecida, mais saudável, menos inestética e menos inflamada. E que se eu não fizer antes do processo de debridar, quebrar e trazer o novo, os processos anteriores, o efeito rebote e o insucesso está na esquina. Então, resumindo a nossa primeira etapa. Na segunda etapa, o que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa entender o constituinte maior da nossa pele, que corresponde a 64% da composição química, que é a água. Então, a água ela é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Por isso, a oxiterapia, né, nessa questão das fases da camada do manto lipídico, tudo que você tiver que seja benefício para ela é importante. Mas, independente disso, e focando na produção de melanina e no uso de ácidos clareadores, que é a grande dúvida de vocês, eu tenho certeza que é essa, né? Como atuar com esses ácidos clareadores de maneira inteligente, a gente falou na nossa aula de ácidos do status quo, que é o status de equilíbrio da pele. Quando a gente introduz um ácido nela, nós vamos ter os átomos de hidrogênio buscando, né, e os íons sendo desassociados, buscando água desse tecido. Então, um dos motivos que eu me preocupo para o sucesso do meu ácido, e não tão somente para a camada do manto lipídico, mas também para o sucesso do meu ácido, eu preciso, gente, eu preciso que essa pele esteja hidratada. Então não é uma questão somente ou tão somente de entender a fisiologia da pele,
mas também de entender como usar essa fisiologia a nosso favor e não esperar só do ácido ou do milagre do peeling do fulano de tal ou do não sei o que lá, de não sei quem, que são todos excelentes. O protocolo barará barará não interessa nesse momento se você não tem estratégia fisiológica. Então você pode pegar o ácido que você gosta, o peeling que você gosta, da marca que você gosta, e ele terá sucesso se você preparou o campo da pele, né, para recepcioná-lo. Então a gente tem que estar preocupado a quantidade de água que essa pele tem antes de introduzir todo e qualquer recurso de ácidos, principalmente os recursos dos ácidos despigmentantes. E sempre preocupadas, né, com o mol, sempre preocupadas com a concentração, né, e com o pH desses ácidos. Bom, os queratinócitos, a gente sabe, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que os corneócitos, né, vão ser queratinócitos que chegaram à camada do epitélio ali e se moldaram como um soldado de proteção, uma barreira de proteção. Então, quando a gente chama de corneoterapia, é quando a gente está trabalhando a abrir essa camada de proteção da pele, mas de forma a não inflamá-la, a não torná-la um sistema de inflamação crônico. Porque toda vez que eu tenho aqui em cima, né, que é a barreira de proteção, nos corneócitos, um alarme de inflamação, esse alarme desce pelas camadas dos próprios queratinócitos e chega até o melanócito. Então, por isso que uma das principais funções que nós temos como profissionais responsáveis é diminuir os processos inflamatórios e menos é mais. O menos vai ser mais sempre no quesito clareamento, né? Controle e gerenciamento. Os componentes que nós vamos ter no meio desse percurso todo aí do processo inflamatório, as fibras colágenas, por exemplo, que estão ali reorganizando-se na camada de proteção também, né? Da coesão ali de todo o conjunto derme e epiderme, elas são de suma importância, por isso que a gente sempre tem na estratégia dos protocolos de clareamento, protocolos redensificadores. Então a gente tem sempre uma plástica biofotônica. Aí você fala assim, mas você põe âmbar mais infra no clareamento? Sim, porque o âmbar mais infra vai fazer a descontractura das fibras glicadas que estão deixando a galera do mal passar, fazendo com que o tecido volte ao formato original, que é o da redensificação dérmica, né? E vai nos ajudar também na questão da barreira do manto lipídico. Então, poxa vida, é lógico que a gente usa âmbar mais infra também nos processos clareadores. E é lógico que eu coloco processos redensificadores de camada em intermédio às minhas sessões com ácidos. Então, não é só tiro, porrada e bomba. Muito pelo contrário, a gente primeiro cuida, hidrata, recondiciona, faz uma quebra, recondiciona, cuida, hidrata, redensifica, faz outra quebra e assim a gente vai. Agora, vocês, os fibroblastos, todo mundo trabalhando melhor, é tudo ótimo. Vocês têm uma dúvida muito grande assim, com relação à questão da melanina propriamente dita, né? Como é que a gente de fato consegue ajudar na quebra dessa melanina formada ali por uma proteção? Usando de LED azul ou usando os ácidos e os recursos que a gente tem aí em nossas mãos. A gente tem a formação, a melanina, a formação genética, a quantidade, né, de cada coisa. E a gente sabe que a gente não consegue clarear um tecido que já tem a formação base dele. A gente consegue clarear formações exacerbadas causadas por um processo inflamatório ou um processo de defesa, que pode ser iniciado lá embaixo por hormônio, disfunções hormonais, por radical livre, por diversas coisas, pela própria incidência dos raios ultravioleta, o VAVB, ou seja, ela é multifatorial. O fato é que a gente vem há muitos anos querendo só conter a melanogênese, né? Processo de tirosinase, todo aquele processo que todo mundo já conhece. E se preocupando em quebrar aquela melanina ali inestética, sem os devidos cuidados. Então, do que é formado, além desse conjunto feomelanina, melanogênese, tirosinase e etc? O carbono. Eu costumo brincar os meus cursos Master Laser, né, que é um curso onde a gente tem uma abordagem muito bacana sobre os lasers e LEDs. Costumo brincar falando, gente, não dá
para a gente pensar em clareamento de axila, virilha, face, manchas senil, colo, pescoço, o que for. Não dá para pensar em clarear sem entender o carbono. O carbono, gente, ele faz parte do nosso cabelo, 45% do nosso cabelo é carbono, e ele faz parte da pele. Então, o carbono, ele está presente em tudo, tudo. Tudo que você imaginar do seu corpo tem carbono. De cada 6 átomos, a nível atômico nós estamos conversando aqui. A gente saiu da mesmice já faz mais ou menos 1 hora. Então, toda vez que eu pensar a nível atômico no meu corpo, que eu estudar ele a nível atômico, que eu acho que é o que deveríamos fazer desde sempre, a gente vai estudar hidrogênio, nitrogênio, carbono, para entender as reações químicas da pele, que é formada puramente por reações químicas. Então, tem muita gente que tem muita dúvida e fica querendo protocolo e produto porque realmente não entendeu. E a culpa disso começa lá na 8ª série, quando, né, a gente vai para hoje o nono ano, né, e começa a ingressar no ensino médio, a gente tem lá o ensino da química, principalmente, a física ela é muito importante, principalmente para as luzes, mas na química a gente tem lá uma lacuna muito grande de entendimento da tabela periódica, do carbono, do hidrogênio, e isso fez com que a gente tornasse assim esse assunto, na grande maioria das pessoas, nós temos aí uns 20% que adoram esses temas, mas a grande maioria, assim como eu não gostava também, me incluo, passei a gostar depois de entender a importância, não quer saber de discutir esse tipo de coisa. Átomo? Não vou ficar preocupada com isso. Só que se você não domina isso no órgão que você decidiu trabalhar, que é pele e seus anexos, você vai ficar à mercê, né, da moda da vez, sem entender o que você está fazendo, que é um grande risco. Então, quando a gente traz para vocês uma temática de raciocínio, é nesse sentido. Conheça. E conhecer o carbono é bom para diversas coisas, mas principalmente para entender melhor a melanina. Quando o melanócito começa a alterar a produção de melanina genética, que é aquela que ele já vem sabendo fazer, ele tem ferramentas. Então você tem, lógico, algumas tonalidades, mas diferentes de pele, mas você tem 2 conjuntos, além de considerar carotenos, eomelanina e feomelanina, além de considerar esses pigmentos, nós vamos considerar o carbono, que é de suma importância e que quase ninguém fala sobre. Eu, sinceramente, quando iniciei meus estudos, né, que eu venho estudando aí há muitos anos, eu não tive base nenhuma na estética para esses assuntos. Então, eu tive que ir para a física quântica, né? Aí lá na física quântica eu desmembrei para a área da medicina para conseguir entender algumas coisas que não nos são passadas na estética. E aí, lá eu entendi que a melanina que eu estava tentando quebrar, que era a melanina de proteção, ela tinha uma formação diferente da melanina genética no sentido de, não só de el e fel, carotenos, não, mas de nós nascemos com uma qualificação genética de produção de simples e duplas ligações de carbono em nossas melaninas. Quanto mais enegrecido é um tecido, maior é o número de duplas ligações de carbono que esse tecido tem genético. Quanto mais claro, maior é o número de simples ligações de carbono, que tem tudo a ver com o fato de absorvermos ou refletirmos a luz. Então, a cor que nós estamos visualizando são reflexos e absorção de luz, né? Então, a luz, ela está muito mais presente do que a gente julga. Tem muita gente que acha que fototerapia é um bicho de 7 cabeças. Fototerapia é vida. E se você não está aí na era da luz, na conectividade dos lasers e LEDs para a saúde como um todo, você está muito, mas muito atrasado no sentido de entender que somos reações químicas através da luz. Somos fotossíntese ambulante, né? Só que isso não é tratado muitas vezes pela estética de uma maneira mais aprofundada. Não sei se por julgar que de repente a gente não tem a capacidade de entendimento amplo, né? Ou se realmente não se julgou ser interessante. Eu trago esse assunto a vocês, eu trago a vocês sim a pureza,
do raciocínio e quero que vocês entendam que quando o melanócito, numa pele clara ou numa pele negra, morena, o que for geneticamente, se sente ameaçado, ele vai começar a produzir uma melanina com maior índice de proteção, por isso uma melanina que consiga absorver mais a luz, mais enegrecida ela tem que ser para absorver os fótons de uma maneira geral que estão ali penetrando nesse tecido e conseguindo atingir o melanócito. Então é um cara muito inteligente e muito sensível que começa a produzir uma melanina com o maior número de duplas ligações de carbono e os queratinócitos vão levando, e por isso quando esse melasma chega, né, ou essa alteração de melanina chega, ela chega mais enegrecida do que o tecido originário. E por isso que quando a gente tem uma melanina mais escura, né, uma pele escura, você tem uma forte dificuldade para quebrar essa melanina, porque ela compete com a melanina genética, que também tem muitas duplas ligações de carbono. Então, gente, vai muito além de só saber aplicar ácidos, né? E fototerapia é uma ferramenta de suma responsabilidade e o convite está sendo feito, não é de hoje, para você se tornar master, para você conhecer de fato, para você sair da zona de conforto do protocolo e dos troços prontos que parece ir na sabão. Entender o que está fazendo é o que vai realmente trazer resultado, porque é o seu domínio, é você agindo. Então, dentro dessa pegada, a gente foi estudar lá no livro de química sobre a hidrogenação do carbono, que é a quebra do carbono. Então, a gente viu que através, né, de átomos de hidrogênio, que são muitas vezes os átomos de hidrogênio que os ácidos nos dão, eu consigo efetuar quebras. Por isso que a gente tem ácidos e ácidos que agem melhor com a pele nessa quebra. Só que o ácido, ao mesmo tempo que ele quebra, o que é muito positivo, porque ele tem átomos de hidrogênio, ele também rouba água. Então a gente tem que estar muito ligada nisso por conta do efeito rebote que dá exatamente por conta desse quesito. Aí destrói a barreira de proteção e vai tudo embora, evapora tudo. E aí você tem acesso, né, a um alto impacto de ação metabólica inflamatória que vai desencadear lá no melanócito todo o sistema de proteção. E aí daqui a pouco, após alguns processos de troca, né, de camadas de queratinócito, essa mancha tá lá de novo e o seu cliente insatisfeito novamente. Então é para isso que a gente estuda. A gente estuda para conhecer mais, né, e sermos melhores. Então o chamado que eu tenho para vocês é que o LED azul, ele consegue de maneira de reações fotoquímicas quebrar essas duplas ligações de carbono, se aplicado em potências adequadas, de forma adequada. Uma dúvida que muitas pessoas têm é: eu não tenho o aparelho que a senhora trabalha, eu trabalho com o melhor, ponto. Mas eu não deixo de ajudar outras pessoas que têm outras tecnologias que tenham potências mínimas. Se não sabe o que é potência mínima, é só me acionar. Que tenham registro na Anvisa, né? Então é só a gente. Então por isso que serve uma consultoria. Eu não sou aquela pessoa que dá o curso e tchau. Eu sou aquela pessoa que dá um curso e fala: vem comigo. E agora nós vamos ver dentro do seu negócio, como é que isso funciona. Entendeu a metodologia? Entendeu. Ah, não entendi. Qual que é a sua dúvida? Ah, entendi. Agora o próximo passo. E a gente vai acompanhando tudo isso. Mas sempre com a participação de vocês. Eu não tenho pó do pim-pim-pim nenhum. Eu educo, ajudo, auxilio e acompanho. Então vamos lá. Eu tenho os peelings fotônicos que são ativados por luz, mas que não são necessariamente os peelings prediletos. A gente tem os ácidos de uma maneira geral e se fazendo essa linha de raciocínio que eu ensinei para vocês na live de hoje, vocês terão um sucesso clínico. Lógico que a gente pode aprimorar, né, em personalidades. Então, hidratei, antioxidei, agi com ações anti-inflamatórias, despigmentei, recondicionei, né? Que é o sistema de redensificadores, volto no sistema novamente. Hidrato, detox, anti-inflamatório, despigmentantes, redensificadores. É assim que eu monto uma estratégia.
Como eu monto essa estratégia vai depender do que você tem de princípios ativos, do que você tem de recursos terapêuticos. Então, por isso é personalizado. Agora, Lívia, com a aula de hoje eu já tive um grande despertar e vou passar a fazer isso por minha conta e risco. Já fico muito feliz, já estou demasiadamente satisfeita de ter conseguido dar esse despertar para vocês, tá? Então, assim, eu vou abrir para vocês um tempo para perguntas, ok? Para que vocês possam aí entender melhor. Mas eu quero passar 2 recados. Eu agora tenho também um sistema chamado Telegram. Quem não tem, abaixa aí porque é um aplicativo. E nesse Telegram eu vou iniciar alguns seminários com vocês para as próximas semanas. Eu pedi o Marco para pôr para mim o link do meu Telegram, que eu estou formando um grupo no Telegram, então vocês vão entrar lá nesse link. Quem não tem o aplicativo Telegram tem que abaixar o aplicativo primeiro e depois usar esse link que está aí para vocês entrarem, tá? As pessoas às vezes esperam que eu passe protocolos em live. Na live eu quero ajustar linha de raciocínio e é lógico que eu jamais deixaria de ajudá-las na questão de protocolos e etc. Todavia a gente tem, né? Os segmentos a serem feitos e orientações. Protocolo jogado no vento é só mais um desperdício. Então a gente precisa entender a necessidade clínica de cada um, entender as ferramentas, os princípios ativos para ajudar. Hormonal, pois é, se você não procurar ajuda médica, seja uma ginecologista que faz essa questão de modulação hormonal, é outro profissional que faça também, seja um endocrinologista para te ajudar nessa questão hormonal. Se o hormônio dessa criatura, né, assim como todas as outras que têm índice hormonal, não for controlado, né, se os processos de radical livre sendo produzidos aí o tempo todo não forem melhor elencados, realmente você não vai ter resultado, nem você e nem ninguém. Não é a gente. A falha não está na gente muitas vezes, nem no produto que a gente está usando, nem na eletroterapia. A falha está na falta de diagnóstico preciso da causa primária, né? E identificar quais são as medidas que a gente tem que tomar a partir de aí. Tá bom? Não é para procurar dermato neste caso, né? Porque ela vai ter uns recursos um pouco mais aprofundados que o nosso, porque a dermato ela consegue agir em âmbitos mais profundos do que a gente, mas nesse caso, a melhor pedida de associação multidisciplinar será a questão de um médico ginecologista que trabalhe com modulação hormonal ou endocrinologista, né, que tenha estudos e capacidade, porque nem todos vão, tem uns que são mais para a linha de emagrecimento, outros são para essa pegada hormonal. Eu geralmente tenho 2 ginecologistas parceiras que trabalham com modulação, porque aí geralmente o meu público é feminino, então a gente tem uma grande capacidade de junção, né, de parceria com ginecologistas, e também fica a dica para vocês. Alguma dica de melasma no buço devido à depilação de cera? Bom, então o que acontece? Ali houve um processo inflamatório em cima de processo inflamatório, né? Então a melanose está extremamente estressado. Eu começo apostando em usar o âmbar mais infra, tá? De uma maneira bem específica. E aí a gente começa a elencar os despigmentantes, né, os ácidos de uma maneira geral, de uma forma diferente que o mercado imputa pra gente. A gente prefere uma outra pegada que vem nessa base fisiológica de reptilação da camada do manto lipídico, detox, aí a gente entra com efeito anti-inflamatório, vem para redensificação e depois a gente volta com os despigmentadores, tá? De uma maneira geral. Mas a luz que eu mais aposto para essa mancha estritamente inflamatória é o âmbar mais infra. O azul a gente deixa para uma segunda etapa. Quais são as características das peles que iremos avaliar para avançar nas etapas do tratamento com melasma? Características, bom, primeiro a identificação, se é melasma, cloasma, melanose solar e tal. Depois, independente das características, se ela é mais ressecada, se ela é mais inflamatória, de qualquer forma, nós vamos fazer a primeira etapa de tomada de decisões todinha. Quando você está fazendo aquela etapa, a pele reage.
Então, se ela está sendo mais inflamatória por conta dos processos de radicais livres que ela está passando ali por fotoenvelhecimento e outros, quando você começa a fazer a hidratação, o efeito detox e a ação anti-inflamatória, a pele responde. A pele fala para você, ela te mostra que ela está gostando e ela começa a ter mudanças de aparência, ela começa a ficar mais hidratada, mais redensificada, e com isso, quando você joga o primeiro ácido nela, que geralmente a gente escolhe um ácido mais leve, ela já começa a iniciar as primeiras quebras. E aí, então, eu entro com as luzes terapêuticas, né? Junto, nesse conjunto todo, tá entrando luzes terapêuticas o tempo todo, mas geralmente é na quarta sessão apenas que eu entro com LED azul. Eu não entro com LED azul, que me ajuda na quebra, nas sessões onde eu estou fazendo restauração. Geralmente eu uso outras luzes terapêuticas. Você pode usar o violeta na oxiterapia da face, aumentar aí a comunicação, né, da hemoglobina de uma maneira geral, melhorando um aporte de oxiterapia, de oxigênio na face dela como um todo, e depois aplicar argila, porque a argiloterapia é algo que eu amo de verdade. A gente não deve abandonar nunca. Com certeza a argila é uma das coisas que eu usaria. E também, gente, não se esqueçam do carvão ativado, tá? As máscaras de carvão ativado, os produtos que contenham carvão para ação desglicante dessa pele, que é muito importante, e para ação detox também. Algumas empresas lançaram kits específicos com antioxidantes diversos, né, que podem ser colocados aí nessa empreitada. A pergunta aqui é: a princípio não devo usar o LED azul? A princípio não. Iniciando os meus tratamentos, eu me preocupo primeiro em restabelecer tudo que a gente conversou até agora, e somente na quarta sessão, quando eu começo a pensar na quebra, no fracionamento da melanina, é que eu uso a ferramenta LED azul como um coadjuvante muito poderoso, único e insubstituível. Dermatite após trombose, o que você indica? Bom, a dermatite é um tratamento médico, né? A gente manda para a médica e após a médica ter estabelecido um tratamento, como um coadjuvante, eu utilizo laser vermelho nas bordas para ajudar aí na questão da cicatrização, tá? E varredura de violeta também na mesma sessão para ajudar na oxiterapia. E aí, num segundo momento, a gente tem que ter fotos para avaliar e fazer o encaminhamento correto das sequências. Beijoca, fiquem com Deus.